Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou mestre e doutor em Direito e também doutor em Teologia e professor aqui da Oscar Cursos. Gostaria de te convidar então para que nós tivéssemos aqui alguns minutos de reflexão para estudarmos duas questões de ética jurídica para o exame da OAB. Nós somos aqui do Oscar Cursos, nosso curso é 3 em 30, 3 meses de estudos em 30 dias, e o nosso método é um método da análise da mente do examinador. O que significa isso, professor? Análise da mente do examinador. A forma como ele elabora, então, as questões e indica o caminho para que você encontre a melhor alternativa a respeito da resposta correta. Dito isso, o que é importante que eu quero pedir para você, que você, se você ainda não segue o canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, o seu joia, seu comentário aqui, para que a gente tenha um feedback a respeito de como vocês estão interagindo com os estudos, como está aí a programação de estudos de vocês. Se você quiser também um material totalmente gratuito com 900 questões, eu recomendo que você se inscreva aqui na descrição desse vídeo. Então, você se inscrevendo na descrição desse vídeo, preenchendo o formulário, você vai receber inteiramente grátis um material com 900 questões para você estudar. É importante estudar por questões porque você ativa o modo de raciocínio e entendimento de como o examinador exige de você o encontro da resposta. Por isso, eu quero então te convidar a refletirmos juntos a respeito deste tema que é fundamental para o nosso encontro de hoje. Vamos lá, meus amigos? Então vamos para nossas questões de hoje. Nossas questões de hoje, elas dizem respeito ao seguinte tema. Primeiro, esse primeiro tema nós vamos tratar da relação entre ética da advocacia e urbanidade, ou seja, os deveres éticos do advogado e do escritório de advocacia, a sociedade de advogados. O nosso enunciado tem o seguinte sentido. Um escritório de renome internacional considera expandir suas operações, iniciando as atividades no Brasil, preocupados em adaptar seus procedimentos internos para que reflitam os códigos brasileiros de ética profissional. Seus dirigentes estrangeiros desejam entender melhor as normas a respeito da relação entre cliente e advogado no país. Sobre este tema, é correto afirmar que os advogados brasileiros, então trata-se de uma sociedade internacional que quer atuar no mercado brasileiro. E aí, a fim de entender o código de ética, ela quer que vocês observem qual é a alternativa correta a respeito da atuação ética do advogado no sistema jurídico brasileiro. Quais são as alternativas? A. Podem, para adotar medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste. B. Deverão considerar sua própria opinião a respeito da culpa do acusado ao assumir a defesa criminal. C. Podem funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do seu cliente, desde que tenham conhecimento direto dos fatos. D. Podem representar em juízo clientes com seus interesses opostos, se não integrarem a mesma sociedade profissional, mas estiverem reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca. Meus amigos e minhas amigas, aqui o que é importante, eu quero que você tenha em mente, que é preciso entender quais são os padrões admitidos pela ética do advogado no Brasil. A partir daí, você deveria buscar qual é a resposta correta. Vamos então fazer a construção, vamos tentar identificar quais respostas não seriam corretas. Primeiro, vamos começar de baixo para cima. A D, por que a D não seria uma resposta correta? A D lá, podem representar em juízo clientes com interesses opostos, se não integrarem a mesma sociedade profissional, mas estiverem reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca. A letra D, ela não é correta porque ela ofende o artigo 19 do Código de Ética. O que diz o artigo 19? Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca não podem representar em juízo ou fora dele clientes com interesses opostos. Então há um conflito de interesse. O artigo 19 do Código de Ética veda a representação de clientes com interesses opostos porque vai haver um conflito de interesse.
vai haver, então, no caso, ou um benefício para um ou benefício para outro. Então, é proibido, não é possível ali a divulgar para as duas partes de forma simultânea. Proibição do artigo 19 do Código de Ética. A alternativa C, podem funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do seu cliente, desde que tenham conhecimento dos fatos? Errado, errado. Aqui é importante, se você vê na prática, muitos advogados querem figurar nos juizados especiais cíveis ao mesmo tempo como advogados e como prepostos. Não é admissível. Qual é o fundamento dessa não admissão? É defeso o advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregado ou cliente. Artigo 25 do Código de Ética. Então, artigo 25 do Código de Ética estabelece ali a proibição de atuação simultaneamente como advogado e como representante da parte, como preposto da parte. Então, não pode ocorrer essa atuação. Que mais? Vamos para a nossa alternativa B. A alternativa B é correta ou incorreta? Deverão considerar sua própria opinião a respeito da culpa do acusado ao assumir a defesa criminal. O que diz o nosso artigo 23, parágrafo único do Código de Ética? E também o caput. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Então, o artigo 23 caput do nosso Código de Ética diz que o advogado tem que assumir a defesa sem considerar sua opinião sobre a culpa do acusado. E o parágrafo único diz: não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo o advogado ao agir como defensor, no sentido de que todos sejam concedidos tratamentos condizentes com dignidade da pessoa humana sob a égide das garantias constitucionais. Ou seja, todas as pessoas têm direito à defesa. O advogado, quando assume uma defesa criminal nos termos do artigo 23 do Código de Ética, ele não pode considerar sua opinião pessoal sobre a culpa do advogado. Então a única resposta que sobrou como correta foi a alternativa A. E onde se extrai o fundamento da validade da alternativa A? Artigo 14 do Código de Ética da Advocacia. Estabelece lá: o advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável ou adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Então, o nosso artigo 14 do Código de Ética, ele permite a assunção ali do recebimento de uma procuração, mesmo que já tenham outros advogados constituídos, desde que sejam para a adoção de medidas judiciais urgentes. Então ela não é admitida em regra. A regra: não é possível o recebimento de procuração quando houver patrono já constituído. A regra é o subestabelecimento sem reserva, ou a parte revoga a procuração. Então a parte revoga a procuração e concede nova procuração. Informa lá a revogação nos autos e a outorga de nova procuração. Então, não pode haver a outorga direta de procuração. Então, é preciso que o advogado que vai receber o processo, ele use o subestabelecimento, ressalvados para adoção de medidas urgentes e inadiáveis. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A, nesse caso. Vamos para a nossa próxima questão? Nossa próxima questão diz: a conduta de um juiz em certa comarca implicou em violação das prerrogativas do advogado, prevista na Lei 8.906. Então, Lei 8.906, Estatuto da Advocacia e da OAB, demandando representação administrativo-disciplinar em face do magistrado. Então, um juiz, ele viola a prerrogativa dos advogados, de um advogado específico. Essa conduta violou a prerrogativa. Com base no estatuto, o examinador quer saber, com base no estatuto e no regulamento geral, ele quer saber qual é a alternativa correta. Então, de acordo com o regulamento, aliás, de acordo com o regulamento, ele quer saber qual é a alternativa correta. Então, houve a violação das prerrogativas que estão previstas no estatuto da OAB. E ele quer saber, com base no regulamento, qual é a alternativa correta. Então, o regulamento geral da OAB é competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção formular em representação administrativa cabível, em razão da natureza, da autoridade e da providência
O ato não pode ser delegado a outro advogado. É competência apenas dos presidentes do Conselho Federal ou do Conselho Seccional formularem a representação administrativa cabível. Todavia, pode ser designado outro advogado investido com poderes bastantes para tal ato. C. É competência apenas do presidente do Conselho Seccional formular representação administrativa cabível em razão da natureza ou da autoridade e da providência. O ato não pode ser delegado a outro advogado. É competência dos presidentes do Conselho Seccional Federal, Conselho Seccional ou da subseção formularem representação administrativa cabível. Todavia, pode ser designado outro advogado investido de poderes bastante para o ato. O nosso examinador, o que ele queria entender aqui no nosso caso concreto? Ele queria que você observasse lá o artigo número 15 do regulamento interno. Se você abrir o seu artigo 15 do regulamento interno, vai estabelecer: compete ao presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da subseção, ao tomar conhecimento dos fatos que possa causar ou que já causou violação de direitos ou prerrogativas da profissão, adotar providências judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir ou restaurar o império do Estatuto, em sua plenitude, inclusive mediante representação administrativa. O presidente, parágrafo único, pode designar advogado investido com poderes bastante para a finalidade deste artigo. Então, o artigo 15 do regulamento interno, ele diz que é competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção formular a representação administrativa. Todavia, é possível que ele designe. Então, parágrafo único do artigo 15 do regulamento interno permite que esse poder seja delegado ou outorgado a outro advogado pelo presidente do Conselho Federal, Conselho Seccional ou da subseção. Dessa forma, a única alternativa correta é a alternativa D. Por que não seria A, por exemplo? Não seria correta A, porque ela estabelece ali que, em razão da autoridade, o ato não poderia ser delegado, que ofende o parágrafo único do artigo 15 do regulamento interno. A questão do item número B diz que é só do Conselho Federal, do Conselho Seccional. Esqueceram de fazer menção ao presidente da subseção, que também, então, essa alternativa seria incorreta. Na alternativa C, se encontra de forma incorreta o enunciado, na medida em que ele fala que é competência do presidente do Conselho Seccional e exclui os presidentes do Conselho Federal e da subseção. E estabelece também que não pode ser delegado tal poder, o que constitui um equívoco. Então, a alternativa correta à questão para a preservação ou instauração de medida extrajudicial ou judicial, nos termos do artigo 15 do regulamento do Estatuto da Advocacia e da OAB, estabelece lá que a competência do presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção a representação administrativa cabível ou judicial. Todavia, esse poder ele pode ser outorgado a outro advogado nos termos do parágrafo único, sendo então a única alternativa correta a alternativa D. Então, meus amigos, o que é importante e fundamental para os seus estudos? Que você leia o Estatuto da Advocacia e da OAB, que você leia o regulamento interno, que você leia o código de ética e faça questões. É fundamental você treinar questões. É com as questões que você identifica a mente do examinador. Ou seja, como o examinador, a examinadora constroem o enunciado e, ao construir o enunciado, eles estabelecem ali um parâmetro para que você encontre a alternativa correta. E no dia da sua prova, só apenas uma alternativa vai ser correta. E ética tem um peso determinante. Então, estude ética, busque entender e gabaritar a ética, que você vai ter já adiantado da sua prova um percentual muito importante para que você realize o seu sonho. Lembrando que nós do Oscar Cursos estamos aqui para ajudar você a realizar o seu sonho de obter a sua inscrição na OAB. Basta você estudar, se esforçar, que com certeza você vai atingir os seus objetivos. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Até um dia. Conte conosco.